Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 20 de novembro, sábado, a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de Nossa Senhora no sábado. A Mãe de Deus e nossa, vale sempre recordar, quando no sábado santo a fé da igreja estava abalada, porque nos corações dos apóstolos o medo invadia, a incerteza rondava e a fé se esvaía. No coração virginal da Mãe de Deus e nossa, eis que uma única chama de fé se mantinha acesa, como que em um ofício das trevas. Por isso, Maria Santíssima é considerada a Mãe da Igreja. Peçamos a esta boa Mãe que nos ajude também a preservar a chama da fé acesa em nosso coração. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve-se casar com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitarão. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chamou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebrar, portanto, o dia de sábado, reunindo-nos na presença da Mãe de Deus e nossa, é abrir tanto a mente como o coração para acolher com total disposição aquilo que Jesus tem a ensinar. Maria guardava todas as palavras no coração. Todos nós também somos convidados a guardar no coração a palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, estamos neste sábado da 33ª semana do tempo comum, aonde podemos celebrar Nossa Senhora do Sábado. Amanhã
celebraremos então a festa de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Na verdade, hoje à noite já celebraremos as primeiras vésperas desta grande solenidade. A conclusão do tempo comum, aonde se segue, portanto, durante esta semana, esta 34ª semana, a conclusão do ano litúrgico, para que no próximo domingo possamos celebrar o primeiro domingo do Advento e, assim, celebrar o novo ano litúrgico, o ano C. Amados irmãos e irmãs, olhando para a palavra de Deus no dia de hoje, nós nos encontramos com Jesus que está em um grande debate com os saduceus. É importante lembrarmos, os saduceus são aqueles que não acreditam na vida eterna, na ressurreição dos mortos. E assim, eles se aproximam de Jesus e querem colocá-lo à prova, trazendo este caso. Este caso onde Moisés deixa escrito uma lei. Se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Eles relatam a história de que uma mulher que fica viúva, ela passa então por 7 matrimônios. E lançam a questão a Jesus: quando ela morrer, de quem será mulher? E Jesus, amados irmãos e irmãs, diz algo muito importante. Ele diz assim: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, se dão em casamento. Vivem, portanto, este amor, o amor de união, de comunhão, o amor que é a expressão visível do amor de Cristo para a sua amada igreja. Mas Jesus diz que na vida futura, na ressurreição, quem for julgado digno de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Serão como anjos, não poderão morrer mais. Serão filhos de Deus, porque ressuscitarão. Então, este mistério da ressurreição e do corpo glorioso, assim como Cristo, assim como Jesus teve o corpo glorificado pela ressurreição, nós que somos batizados em Cristo, quando ressuscitarmos, teremos o corpo glorioso, tal como o de Cristo, porque estamos participando do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, diante desta realidade, não se dão e não se recebem em casamento. Por quê? Porque diante do mistério do amor de Deus, na vivência da santidade, a completude do amor é tão profunda, tão imensa, que não há carência nos corações. Por quê que os corações procuram amar, sobretudo para se sentir amado também? Quando vivermos a graça da ressurreição e Deus, seremos tão plenamente satisfeitos no amor, que não precisaremos de modo algum buscar outro amor além do amor de Deus. Por isso Jesus vai dizer que seremos como anjos, seremos plenamente satisfeitos no amor de Deus. E ele continua ainda dizendo, vai além disto Jesus, que os mortos ressuscitam, uma vez que os saduceus disseram então que Moisés fala dessa realidade da lei, então usam isto para questionar Jesus. Jesus também busca o respaldo da lei para responder de forma definitiva. Moisés também indicou que os mortos ressuscitam quando, na passagem da sarça ardente, ele chama o Senhor Deus como Deus de Abraão,
Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Então, este Deus que não constitui e não nos convida à morte, mas nos convida à vida. A morte, infelizmente, amados irmãos e irmãs, neste mundo, na vida presente, é o salário do pecado. Mas em Cristo, ao ressuscitarmos, seremos plenificados na graça e na glória de Deus, de tal modo que a morte não mais nos visitará. Assim, diante deste mistério, diante desta resposta, olha o que a palavra nos diz. Alguns doutores da lei, aqueles que entendiam a lei, que estudavam a lei, que conheciam a lei, diz a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. É importante lembrarmos, na maioria das vezes, quando um mestre da lei, um sumo sacerdote, utilizava a expressão mestre para Jesus, usava num termo pejorativo, como se estivesse caçoando. Aqui, este reconhecimento é um reconhecimento verdadeiro. Mestre, tu falaste muito bem. Está em conformidade à lei, aquilo que dissestes. E diante da sabedoria de Jesus, todos se calam. A palavra nos diz, ninguém mais tinha coragem de perguntar alguma coisa a Jesus. Que o Senhor também nos dê a graça de conhecer o seu amor, conhecer a sua presença, conhecer a sua ação entre nós. Enfim, conhecer o Cristo que vive e está entre nós, na sua palavra, na comunhão entre irmãos, enfim, na vida de igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.